todos, sejam bem-vindos. Neste pequeno vídeo, gostaria de falar sobre uma realidade que muitas vezes as pessoas estão passando batido e não conseguem realizar seus projetos, suas ideias, suas aspirações na vida e não sabe qual é a causa do problema. E hoje eu estou querendo falar sobre esse livro que explica muitos problemas que as pessoas estão passando e não estão se dando conta de que a coisa é simples, mas precisa de um pouco de sabedoria e dedicação, ou seja, amor, né? O livro de um autor japonês de nome Kamino Kosumoto, ele exprime com maestria um problema que acontece muito na vida moderna da sociedade, não só no Japão, mas em toda parte do mundo, e que começa com a, a delinquência juvenil, os problemas de crimes e uma série de desequilíbrios sociais, atingindo inclusive as finanças das famílias, as finanças do país de um modo geral. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: esse livro, Pela Paz dos Anjinhos, que é de uma sabedoria e uma dedicação de amor fora do comum, ele tem em si uma série de caminhos, de exemplos, com 40 exemplos, 40 relatos de pessoas que viveram situações das mais desagradáveis e conseguiram contornar aplicando sabedoria e aplicando amor nas suas vidas, na vida dos seus familiares. Quando a pessoa está desencarnada, ela tem a vantagem de estar invisível para quem está encarnado. E o sentimento que a pessoa está passando, ela normalmente expressa de uma forma bastante evidente para quem tem olhos para observar. E nesse livro ele te dá essa capacidade de observar com exemplos que aconteceram no começo dos anos 80 no Japão, né? Então, nós temos aqui um resumo dessa explicação que se existem alguns desses comportamentos, já mostra que denotam que o envolvimento da alma da criança que foi abortada influencia principalmente nos irmãos que estão encarnados e no restante da família, inclusive nas finanças e muitas vezes na falência financeira. Isso aí reduz demais o, o recolhimento tributário que caberia ao Estado, né? Então, a saúde financeira depende, inclusive, de saúde espiritual para que haja o chamado progresso, né? Então, aqui, nós temos aqui que, quando acontece esse comportamento, é evidência de que existe influência de espírito de anjinhos abortados, né? Primeiro, perda do ânimo nos momentos mais decisivos da vida, como, por exemplo, as vésperas de exames importantes, um vestibular, um concurso, uma seleção, né? O filho, a filha se esforça, mas um obstáculo poderoso o impede de perseverar no esforço. Esse comportamento reflete a imensa tristeza da criança abortada que foi repentinamente assassinada, impedida de cumprir a missão que recebeu de Deus. Segundo comportamento, permanência em lugares escuros de dia, os filhos dormem com cortinas fechadas e mantêm o quarto sempre fechado, né? E em escuridão, à noite, perambula pelas ruas escuras, sem destino, muitas vezes anda em grupo com menores que têm os mesmos problemas, né? Que os pais, as mães tiveram aborto, né? E as crianças sofrem influência desses espíritos, esses irmãozinhos que estão desencarnados, né?
Então reflete a alma da criança abortada que perambula por mundo deserto e escuro. Né? Terceiro aspecto, desejo persistente de comer doces e tomar leite como se fosse um bebê, influência dessa criança. Acontecer de mãos e pés constantemente gelados. Alguns filhos não dispensam o aquecedor, mesmo no verão, para poder dormir. Representa o frio que a criança abortada sente, pois foi lançada fora e nua. Né? E um outro quinto comportamento, rebeldia contra os pais, o filho irrita-se com os pais por nada, é agressivo com eles e tem vontade de matá-los. Representa o rancor da criança abortada contra os pais. Este comportamento por si só comprova, sem margem de erros, de que se trata de um protesto desesperado daquele embrião que foi assassinado. Sexto, desejo de ficar solitário. O filho não atende o amigo que vai visitá-lo e prefere se trancar no quarto. Ou então abandona o lar e anda ermo pelas ruas, sentindo ímpeto e desejo de morrer. É o estado espiritual do embrião que foi abortado. E como sétimo, um gasto excessivo de dinheiro. O filho gasta quantias absurdas, faz empréstimos fantásticos, simboliza o desejo de autopunição dos pais que procuram, que provocaram o aborto, né? E por motivos econômicos, né? O filho acaba gastando em jogos e em futilidades o que deveria ser gasto na criação e educação daquele filho que foi abortado. Então, só isso aí já começa a mostrar o impacto, inclusive, na baixa produtividade no, e, como consequência, redução do recolhimento tributário e, e a dinâmica no produto interno bruto de um país por conta desse atrito entre encarnados e desencarnados sobre os encarnados. Muitas vezes os pais que entram em situação de falência é devido a essa influência espiritual. E no livro ele explica que é possível conseguir contornar demonstrando sabedoria, demonstrando amor, dedicação e, e oração, né, para essas almas que estão em conflito e precisando urgentemente de demonstração de amor, carinho e reconciliação. Né? E no livro existe inúmeros casos de pessoas que reverteram a situação e conseguiram resultados muitas vezes nem imaginados. Né? Eu recomendo esse livro. Agora, se algum desses itens apareceu para você, eu recomendo e sugiro fortemente, procure uma, uma unidade de estudos da Seichonoye. Tem muitos lugares no Brasil inteiro e isso aí, o quanto antes você puder fazer, você está fazendo para você, para os seus filhos, para a sua família e para as suas finanças, inclusive. Né? Então, esses 7 comportamentos característicos de um filho influenciado pela alma da criança abortada, que geralmente é mais de uma, né? Poderá haver algumas exceções, mas se um filho apresenta algum desses comportamentos, é certeza de que a origem está num aborto provocado por seus pais. Então, as páginas seguintes do livro é um negócio precioso, não há quem não se sensibilize pela realidade, muito mais do que indicadores econômicos, indicadores de que nem existe no Brasil, indicador de felicidade, mas é fundamental a sabedoria aplicada de uma forma simples e direta
nesse livro. Eu recomendo, você encontra em vários lugares. Recomendo também buscar a orientação de um preletor ou de uma preletora da Seitonoye. Em Brasília, tem na 403, 404 Sul, a regional da Seitonoye, e temos lá muitos voluntários que já viveram a situação e já superaram e conseguiram resultados fantásticos em suas vidas. E eles têm, por experiência, capacidade para explicar com muita, muita habilidade, muita propriedade. Entendeu? Então, nesse sentido, esse livro que tem está na 15ª edição, é baratinho, coisa de R$ 15, R$ 17, dependendo do lugar. Em o sebo de livro você consegue coisa de R$ 10. E o que tem de sabedoria nesse livro pode te livrar de aperto financeiro, de dívidas ou situações assim desconfortáveis que você possa estar passando. Mas eu quero ressaltar, são sintomas. O principal é você se dedicar a entender com sabedoria e demonstração de amor a essas entidades que não tiveram oportunidade de estar hoje encarnadas, convivendo com você, com sua família. Esse é o objetivo maior. A consequência é a situação de finanças um pouco melhorada e muitas vezes com resultados que você nem conseguiria imaginar. É nessa situação, nesse sentido. O principal, como dizia o filósofo Sócrates, o mais importante é o mundo espiritual, é o mundo das ideias, que elas que dão origem ao mundo da matéria. Então, é a dedicação. Primeiro você tem que adquirir esse conhecimento, talvez com orientação ou lendo um livro desse, e aplicar na sua vida com sabedoria, com manifestação de amor, do modo como é explicado aí, de uma forma simples, direta, e os resultados serão fantásticos na sua vida, tá bom? Eu vou produzir outros vídeos explicando passo a passo cada capítulo, cada relato, e a minha impressão sobre esse assunto vai lhe dar novos horizontes para você mudar a sua situação para melhor, ok? Muito obrigado pela audiência e clique aí no link aí sobre essa outra explicação sobre reinar em vida, que pode te dar um resultado bastante expressivo, ok? Muito obrigado, estejam bem, paz.